Paz seja com todos. Bom dia, dia 5 de agosto de 2026. E eu gostaria de começar esse momento lendo o Salmo 32. O Salmo 32 é um salmo do rei Davi. Gostaria de ler o Salmo 32. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Deus nosso Pai, eu quero adorar o Senhor nesse dia. Quero agradecer o Senhor, ó Pai, por essa oportunidade de estar aqui, Pai, para glorificar o Teu nome, para fazer conhecido o Teu nome, Senhor. Pai, visita cada pessoa que me ouvir, aonde esta palavra chegar, que os lares sejam visitados, Senhor, com misericórdia, com esperança, com cura, Pai. Deus, eu peço que o Senhor venha me dar sabedoria, peço que o Senhor venha nos abençoar nesse dia, no restante dessa semana, nos ensinando, Pai, nos instruindo, ó Deus, como a Tua palavra diz, o caminho que nós devemos percorrer, as escolhas que nós devemos fazer e os caminhos que nós devemos evitar. Pai, fica conosco, Senhor, porque nós precisamos muito do Senhor, por isso nós oramos no nome de Jesus. Tem um corinho, uma música, é o hino da harpa 200. 200 não, 400. Quero cantar com você nessa manhã, que diz assim: em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus da rocha inabalável, em Jesus no homem comparável, em Jesus no Deus tão adorável,
Em Jesus o mal não temerei. Em Jesus a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Pelo vale escuro seguirei Jesus, e por ti seguro, vendo a tua luz. O meu passo incerto tu dirigirás, ao sentir-te perto nunca perco a paz. Breve a noite desce, noite de Emaús, e o meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vens, fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça do bondoso Deus, tudo que se passa nos conduz aos céus. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vens, fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim. E apesar das trevas possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vens, fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Os Salmos e Hinos, ele tem um corinho que eu gosto muito, que chama Careço de Jesus. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, vem dar-me ao coração o gozo de viver em santa retidão. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas ou na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu
amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui. Ligado mais e mais ao Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Eu quero ler um versículo de Provérbios, Provérbios capítulo 25, verso 26. A palavra do Senhor diz assim: como fonte turvada e manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Que versículo, né? E esse versículo para nós é um ensinamento, é um alerta. E eu quero deixar esse versículo para que você reflita nesse dia. Provérbios, capítulo 25, verso 26, eu quero ler ele na versão na NVI. E diz assim: como fonte contaminada ou nascente poluída, quer dizer, onde nasce a água, assim é o justo, que fraqueja diante do ímpio. Eu gostaria de cantar aqui um hino da harpa, que é o 192, até lembrei de uma irmã, Ana Maria, que ela gosta muito desse hino. Ele diz assim: se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma. Espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Eu gostaria de conversar com você nessa manhã sobre a história, alguns momentos da história do rei Davi. E eu particularmente vejo a importância, né, a riqueza que é a história, né, a jornada de fé do rei Davi. Mas eu gostaria de começar lendo 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 1
A palavra do Senhor diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele, Natã, a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas a pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse a Natã, Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu grandemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Que história, hein? Eu sempre falo, eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não esconde os pecados, as iniquidades dos servos de Deus. E isso para nós é um ensinamento. Hoje eu quero falar sobre máscaras. E aqui a gente tem um homem que para nós é conhecido. Eu acredito que no mundo inteiro o rei Davi é conhecido. Desses personagens bíblicos, Davi, a história dele, o nome dele é conhecido, até na história.
na história. E Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. E aqui nós vemos em 2 Samuel registrada essa história. E não é fácil. Porque a nossa tendência é a gente minimizar os efeitos dos nossos pecados. E eu quero começar essa meditação nesse dia lembrando do passado de Davi. Davi, ele era o filho caçula e ele tinha vários irmãos mais velhos. E Davi, ele foi... o pai dele colocou na responsabilidade dele cuidar de algumas ovelhas. E ele desempenhava isso muito bem. Ele amava as ovelhas, ele era cuidadoso, ele era zeloso, ele era comprometido. E ele fazia da melhor forma que ele podia. E ele protegia as ovelhas. Ele se colocava em perigo, mas ele era valente, ele era corajoso. E Deus chama, nesse tempo, homens valentes, mulheres valentes, guerreiros. Davi era guerreiro. E Davi, ele obedeceu o pai e ele tinha algo para fazer. E eu não sei com quem eu estou falando, mas existem muitos filhos que me ouvem, que vão me ouvir, que você pode visitar a sua história e pensar, nossa, desde pequeno, meu pai, minha mãe, me dá coisas para fazer, serviços para eu realizar, me dá funções. E como Davi, você tem realizado, com responsabilidade, com comprometimento, com amor, da melhor forma, o que Deus tem colocado na sua mão? Porque muitas vezes, nas andanças, às vezes a gente eu percebo insatisfação. Existem pessoas que são insatisfeitas. Deus coloca algo na mão delas, mas elas querem mais. Elas estão de olho em outra coisa e não cuida do que Deus já deu. E eu quero te convidar nesse dia para você cuidar daquilo que o Pai Celeste colocou na sua mão. Eu quero te convidar para você valorizar a aparência que você tem, o lugar onde você nasceu, a família que você tem, o cônjuge que você tem, os filhos que Deus te deu, o círculo de onde você convive. Eu quero te convidar para você valorizar o que Deus te deu, aonde você está inserido. Porque Deus quer, pelo seu Espírito, desenvolver em nós gratidão e não insatisfação. Porque o nosso coração humano, carnal, nós temos a tendência de sermos insatisfeitos. A gente olha para a vida do outro e a gente acha que a vida é melhor que a nossa. E a nossa tendência é cobiçar o que é do outro, querer o que é do outro. Mas Deus quer nos levar para a gente valorizar o que nós já temos. É tão feio, gente, é tão horrível. A gente vê mulheres casadas elogiando o marido de outras mulheres. É tão feio. É horrível você valorizar mais os filhos dos outros do que os seus filhos. Então, peça a Deus para curar seu coração, para te dar, para você poder enxergar o que Ele te deu e você valoriza. Valoriza o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, seu trabalho, o que Deus te deu, aonde você foi criado. Mas continuando a história. Davi, ele tinha responsabilidade. E nós, como pais, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Então, Jessé fez a sua função de pai. Ele não deixou Davi ocioso. Nós, seres humanos, nós precisamos de limites. E Jessé pôs limite em Davi, pôs ele para cuidar das ovelhas. O tempo passa e Davi, ele é ungido pelo profeta Samuel como o futuro rei de Israel. Só que a vida dele não mudou.
O profeta Samuel foi na casa dele. O profeta Samuel, ele olhou para os irmãos de Davi e ele, com seu olhar humano, ele acreditou que os irmãos de Davi, que tinham aspecto de guerreiro, um deles seria o rei de Israel. Mas Deus não confirmou no coração de Samuel. E Deus fala para ele um versículo que a gente conhece muito, que diz: Samuel, Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E eu quero te lembrar mais uma vez nesse dia. Nós olhamos as pessoas pela aparência. Nós julgamos as pessoas pela aparência. Nós lemos as pessoas pela aparência. Mas o nosso Deus, que é misericordioso, que sabe de tudo, que é onisciente, que é onipresente, ele conhece o coração. E Deus conhecia o coração de Davi. Deus via Davi num lugar que ninguém via, lá no mato, cuidando das ovelhas, ali sozinho, enfrentando os perigos, as dificuldades. Então eu quero te dizer que Deus conhece a sua história. As pessoas te conhecem por um momento, por um tempo que andou com você, que caminhou com você, mas Deus conhece toda a sua trajetória. E aí, Deus alerta o seu profeta, fala: Samuel, você está olhando com aparência, eu vejo o coração. E Davi, ele é ungido rei de Israel, mas a vida dele continua. Por quê? Porque ele precisava ser treinado, ele precisava ser ensinado, ele precisava de preparo. E o tempo passa e um dia o pai de Davi manda Davi ir lá no campo, lá onde estava tendo guerra, lá onde o povo de Deus estava enfrentando batalha contra os filisteus. E Davi vai. Quando Davi chega, o pai dele falou: olha, você vai levar queijos para os capitães de 1000 e você vai levar uns pães para os seus irmãos e você vai ver como que eles estão. E quando Davi chega lá naquele lugar, em obediência a Jessé, seu pai, ele encontra o seu irmão. E o seu irmão fala para ele assim: Davi, o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Quer dizer, o irmão dele mais velho desprezou com as suas palavras, descredibilizou o que Davi fazia. Com quem você deixou as poucas ovelhas? O que você está fazendo aqui? Você vai causar confusão? E a Bíblia diz que Davi, ele se desvencilha do irmão dele. E isso é um ensinamento para nós. Sabe por quê? Porque na nossa vida, na nossa caminhada, nós vamos encontrar pessoas inconvenientes. Pessoas que vão nos abordar e dizer coisas para nos entristecer, para nos humilhar, para nos desanimar, para nos ferir. E nós temos que aprender com o rei Davi, com a palavra de Deus. Porque, gente, nós temos que voltar para a palavra de Deus. Nós vamos aprender com a palavra de Deus. Porque nós somos discípulos, não de pessoas. Nós somos discípulos de Jesus. Jesus que é o Senhor da nossa vida. Então, nós precisamos aprender, nós precisamos andar segundo o ensinamento de Jesus, da palavra de Deus. E Davi, a Bíblia diz que ele desvencilha do irmão. Ele não bate boca com o irmão dele. Ele não desrespeita o irmão dele, que era mais velho. Aliás, ele até dá um exemplo. Porque irmão caçula, irmão mais novo, tem que respeitar os mais velhos. Porque não é fácil ser irmão mais velho. Não é. E muitas vezes existe desrespeito entre os irmãos. E a palavra de Deus nos ensina que a gente precisa aprender. Se a gente quer ser respeitado, a gente precisa respeitar as pessoas. E Davi, ele não responde o irmão dele. Ele não
fala palavras duras por mão dele, porque a Bíblia diz que a palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. E eu quero te perguntar, aonde você está? Você lança palavra dura ou você lança palavras doces? Palavras, palavras de bênção. Ou você com a sua palavra é como se você riscasse um fósforo e o negócio explodisse. E Davi, ele não responde ao irmão dele. Davi, ele desvia do irmão. Então eu quero te convidar nesse dia para você desviar de julgamentos, palavras críticas, opiniões transvestidas de conselhos. Porque, na verdade, o irmão dele tinha inveja dele. O irmão dele estava com inveja dele. Porque o irmão dele já tinha presenciado ele ser ungido como rei de Israel. Então, o irmão dele estava descredibilizando ele. E eu quero parar aqui e quero falar. Quando nós estamos criticando as pessoas, quando nós estamos sentando em mesas e fazendo leitura das pessoas, da casa das pessoas, dos filhos das pessoas, nós estamos agindo como irmão de Davi. Nós estamos com inveja, com ciúme. Porque quando nós somos carnais, nós agimos dessa maneira. E Davi, ele desvencilha do irmão. Ele não bate boca com o irmão. Ele sai. Ele pergunta para outra pessoa. Por quê? Porque ele era um homem corajoso. Ele era um homem que já tinha, um menino, né, um adolescente, um jovem, que já tinha a unção do Espírito de Deus nele. Ele não era o rei de Israel no mundo físico, mas no reino espiritual, ele já tinha unção. Ele já era aprovado pelo céu. Ele já tinha a unção de Deus de rei. No reino espiritual, ele era o rei de Israel. Porque Saul já tinha sido rejeitado por Deus. Por quê? Porque Saul, ele não encontrava lugar de arrependimento, ele não tirava a máscara, ele não quebrantava, ele não reconhecia pecado. Ele achava que por ele ser rei, ele não podia se humilhar, ele não podia falar a verdade, ele não podia mostrar a sua vulnerabilidade, ele não podia se arrepender, confessar, reconhecer os erros dele, a desobediência dele. E Davi chega naquele lugar e ele derrota o gigante Golias. Com a sua funda, com uma pedra, ele derrota o gigante Golias e corta a cabeça do gigante Golias com a espada. Os anos passam, porque, gente, os anos passam. A história muda. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o nosso comportamento, com as nossas palavras. Porque o mundo dá voltas. E o tempo passa e Davi se torna rei. E Davi, na sua história, a gente percebe, porque ele foi um dos escritores, o livro de Salmos, tem muitos salmos do rei Davi. E no começo dessa live, eu li o Salmo 32, que é um salmo que Davi se encontra no momento de confissão de pecado, que ele pecou contra Deus, que ele adulterou, que ele matou, ele mandou matar o marido da mulher que ele adulterou. Então ele cometeu um pecado gravíssimo. Mas ele se arrepende. E aí ele escreve o Salmo 32. Então Davi, ele era um homem que tinha sensibilidade. Ele era um homem que tinha sensibilidade. Só que o tempo passa. E ele vai perdendo a sensibilidade. Ele se torna rei. E nesse texto que eu li, o profeta Natan, ele vai até Davi. A Bíblia diz no versículo 1, e o Senhor enviou Natan a Davi. Quer dizer que o profeta Natan não foi de alcoviteiro, de bisbilhoteiro, de entrão, não. O profeta Natan, ele foi direcionado por Deus. Eu quero te perguntar, você tem andado direcionado por Deus?
Nós precisamos colocar à prova, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a face do Senhor para perguntar para Ele: Senhor, esse lugar o Senhor quer que eu vou? Ou o Senhor não quer que eu vou? Porque nós precisamos da direção de Deus e muitas vezes a gente não pede. Mas o profeta Natan, que era um profeta de Deus, ele vai ao encontro do rei em obediência ao que Deus mandou. E nós não vamos saber qual é a vontade de Deus se a gente não gastar tempo na presença de Deus, conversar com Deus, meditar na palavra, desenvolver uma vida com Deus, de comunicação, de tempo com Deus, nesse mundo barulhento. Eu quero parar aqui, quero dizer, nenhuma pessoa da terra, nenhuma pessoa da terra pode roubar de nós esse momento nosso com Deus. Nem uma amizade, nem um profissional, nem uma figura religiosa, ninguém pode ocupar esse lugar que de Deus na nossa vida, da gente conversar com Jesus, da gente orar, da gente derramar nosso coração, da gente ter essa intimidade com Deus. Porque muitas vezes a gente deixa de buscar a Deus, de orar, de conversar com Deus, e a gente vai conversar com outras pessoas, e a gente perde a nossa comunicação com Deus, porque a gente põe pessoas no lugar de Deus, e tá errado. Mas voltando aqui para a palavra, Natan chega lá na casa de Davi, e ele conta uma história. Sabe por quê? Porque Deus não queria perder Davi. Deus amava Davi, Deus escolheu Davi, e Deus, ele sempre vem ao nosso resgate. O homem, a religião, os religiosos, as pessoas que são religiosas, mas não amam, elas descartam as pessoas. Mas Deus, quando ele alcança uma vida, ele não descarta, ele trabalha, ele resgata aquela pessoa. Então Deus veio em resgate ao rei Davi através do profeta Natan. O profeta Natan era o perfil exato de alguém para confrontar o rei Davi, para conversar com o rei Davi. Por quê? Primeiro, porque ele não bajulava Davi. Porque ele não tinha medo do rei Davi. Ele não tinha medo da posição de Davi. E ele também não precisava dos favores do rei Davi. Então, ele não tinha pezinho. Ele não tinha pezinho para ficar preso e não falar para Davi o que Deus queria que Davi soubesse. Ao longo do tempo, Davi foi perdendo a sensibilidade. E sabe o que ele fez? Ele pôs uma máscara. E a máscara que Davi pôs foi a máscara da hipocrisia. Ele era rei, ele cometeu 2 pecados muito graves, mas todo mundo olhava para ele continuava no trono, ele continuava bem, aparentemente estava tudo bem. Aparentemente, mas dentro não estava bem. E Deus sabia que não estava bem. E, gente, e só Deus conhece nosso coração e sabe quando as coisas não estão bem. E o profeta Natan chega lá e começa a contar uma história, que um homem muito rico recebeu visitas. E quando a visita chegou, ele tinha um rebanho muito grande, e ele poderia sacrificar uma daquelas ovelhas do rebanho para alimentar a pessoa que ele ia receber. Só que o que ele fez? Ele foi lá na casa de uma pessoa pobre e buscou a única ovelha, que era uma ovelha caseira, uma ovelha assim que foi criada em casa, que os filhos, aquele homem tinha afeto, que tinha assim, que gostava demais. Ele pegou e matou. Quando Davi ouviu aquela história, ele ficou indignado. Algo tocou dentro dele. E eu quero te dizer que Deus me conhece, Deus te conhece. E Deus sabe aonde nos tocar, aonde nos levar,
E a forma de falar conosco para nos despertar do sono, da negligência, da insensibilidade. Deus sabe, cada um de nós, cada um dos filhos de Deus, Deus tem uma maneira de tratar. Deus tem uma maneira de despertar. E Deus levou Natan lá em Davi para despertar ele. Sabe por quê? Porque ele tinha perdido a sensibilidade. Ele pecou, ele adulterou, ele indiretamente, ele sentenciou Urias, o marido da Batseba, à morte. Então o pecado trouxe para ele insensibilidade. O pecado na nossa vida é como uma lepra, tira de nós a sensibilidade. E cada vez a gente vai descendo mais fundo. E cada vez a gente vai mentindo mais, a gente vai enredando mais. Para quê? Para esconder o pecado no nosso coração e a gente não querer confessar. E não querer se arrepender. E ter uma postura de arrependimento. Porque independente da nossa função aqui na Terra, dos papéis que a gente desempenha, dos cargos que a gente tem, nós somos pecadores. E quando a gente peca, a gente precisa confessar e se arrepender. E mudar o comportamento. Porque característica do nosso arrependimento genuíno é fruto de arrependimento. É ter atitude de mudança. E Natan conta a história e Davi fica muito nervoso. Dentro dele desperta novamente, dentro dele desperta novamente aquela sensibilidade perdida. Aquela sensibilidade perdida, que ele foi perdendo, E aí ele fala, esse homem, isso é uma injustiça, esse homem tem que morrer, esse homem ele tem que pagar 4 vezes mais. Ele mesmo, como rei, deu a sentença. E muitas vezes nós somos condenados pelas nossas palavras. Nós recebemos o julgamento conforme nós julgamos as pessoas. Aquilo que a gente deseja para o outro, aquilo que a gente libera para o outro, é uma sentença para nós. Por isso que eu te convido nessa manhã. Peça a Deus misericórdia. Jesus ensinou. Ore pelos seus inimigos, ore por quem te persegue, peça misericórdia, não peça justiça. Porque senão no reino espiritual há legalidade do maligno de agir com você com justiça aonde você pecou, aonde você errou, aonde você falhou. Então é melhor a gente pedir misericórdia para nós e para as pessoas. E aí o que aconteceu? Davi, ele fica muito indignado. Ele fala e ele já dá uma sentença. Mas Natan vira para ele e fala, você é essa pessoa. Gente, é tão fácil a gente ter pessoas para nos bajular, para liberar palavras de vitória para nós. Só que na palavra de Deus está ensinando que os profetas de Deus, os verdadeiros profetas, Deus os levantava para trazer conserto, para alinhar aquilo que não estava agradando a Deus. E eu quero citar aqui aquele versículo de Provérbios 25, 26, que fala que como fonte turva, e manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Então nós não podemos nos vender, nós não podemos vender, nós não podemos negociar a palavra de Deus por o nosso benefício. Não podemos. Muitas vezes a gente fecha os olhos, muitas vezes a gente vira as costas para a palavra de Deus, a gente não fala o que precisa por covardia, por favorzinho, por benefício humano. E isso não vai acabar bem. E isso não acaba bem. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus em Mateus fala que o sal
quando ele não salga, ele não serve para mais nada, a não ser pisado, lançado ao chão e pisado pelos homens. Então, muitas vezes a gente age com injustiça, fechando os olhos para coisas erradas. Nós somos coniventes com a injustiça que é feita com as pessoas, mas nós vamos colher a consequência disso. Tem um corinho de criança, e engraçado, gente, que os corinhos de criança da minha época tinham umas mensagens, eles eram simples, mas tinham umas mensagens muito poderosas, e que diz assim: o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Então, quando a gente cede, fazendo coisa errada, sendo conivente com o erro, sendo injusto, fazendo coisa errada, depois, sabe o que vai acontecer? O tempo vai passar e a gente vai ser desmoralizado. Nós vamos ser como, porque Jesus nos compara como sal da terra. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para mais nada serve, a não ser lançado ao chão e ser pisado pelos homens. Então, muitas vezes nós estamos sendo pisados, sabe por quê? Porque nós fomos covardes, nós fomos omissos, nós fomos negligentes, nós nos vendemos e não falamos o que Deus queria que a gente falasse. Nós negligenciamos a palavra de Deus. Nós mascaramos. E isso não acaba bem. Então, Davi, ele foi... Deus amou tanto Davi que Deus foi ao encontro dele através de Natã. E eu creio e eu desejo que Deus levante Natãs na nossa vida. Deus levante Natãs na nossa vida. Pessoas que amam a Deus, que não negociam o temor do Senhor, não negociam a palavra de Deus, que serve o Senhor em espírito e em verdade, que não ficam mexidos com prosperidade, com favor, com cargo, com coisas financeiras, e que continuem íntegros, como Natã foi um profeta de Deus íntegro. E Deus pode contar com ele. E eu quero te dizer, Deus pode contar com você? No seu papel de mãe, amando seus filhos, não desistindo dos seus filhos, abençoando? Deus pode contar com você, pai, ditando direção, orando pelos seus filhos, amando. Deus pode contar com você, aonde você está, como um aluno de faculdade, como um profissional. Deus busca pessoas com integridade. A função de Natã era ser um profeta, mas ele foi íntegro. Ele foi fiel a Deus no que ele fez. E Deus nos chama para que a gente seja fiel a Deus naquilo que ele colocou na nossa mão. E Natã, ele fala com Davi e fala para Davi: Davi, você é esse homem. E novamente, a sensibilidade de Davi volta. Porque quando Davi, ele conversa com Natã, ele fala algo que eu acho tremendo. Ele fala: pequei contra o Senhor. É o versículo 13 de 2 Samuel 12. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Olha que lindo, gente. Mesmo no Antigo Testamento, existem tantas provas, sinais e marcas desse Deus que é misericordioso, que é Pai amoroso, que nos poupa, que a gente merece morte e Deus nos preserva a vida, que a gente merece castigo, mas o Senhor nos reintegra. Então, Deus envia Natã, mas Natã fala, Davi, quando ele ouve Natã, ele não se esconde. Ele não fala: eu estava muito infeliz com as minhas esposas, elas não estavam me fazendo feliz. Eu estava magoado com as minhas esposas porque elas me desrespeitaram. Não, eu estava em muita pressão. Não, ele falou: pequei contra o Senhor. Isso é ensinamento para nós. Nós precisamos buscar em Deus esse lugar de reconhecer os nossos próprios pecados.
De falar, não, Senhor, eu pequei mesmo, eu errei mesmo, eu falei mesmo, eu errei. E ele fala para Natan na hora, Natan, pequei contra o Senhor. Ele não usou o pronome nós. E nós é uma mania de usar o nós. Nós pecamos. Não, ele falou, eu pequei. Ele conjugou o verbo certinho. Pequei contra o Senhor. Mas aí, Natan, como servo de Deus, ele falou, Davi, eu tenho uma notícia para te dar. Eu tenho uma revelação para te trazer. Eu tenho uma chave poderosa, que é, também o Senhor perdoou o teu pecado. Então, Deus, ele perdoou Davi. Gente, nós precisamos é disso. É do perdão de Deus. Eu preciso, você precisa. Porque, às vezes, você convive num ambiente tão doentio que as pessoas querem te manter na base da culpa, te martirizando pelo que você fez. Há muitos anos atrás eu falava isso. E hoje eu vou falar de novo. Tem muitos homens que adulteram, traem as suas mulheres e a mulher perdoa. Só que a mulher, ela massacra o marido o resto da vida. Ela pune o marido a vida toda. Ela perdoa, mas ela pune. E isso não é perdão. E Deus não faz isso. Então eu não sei para quem que eu estou falando, aonde essa palavra vai chegar, mas eu quero te dizer que Deus perdoa o seu pecado. Aquele que reconhece o seu pecado, fala, não, eu pequei contra Deus. Não interessa a circunstância, não interessa o que contribuiu. Eu pequei contra o Senhor. Davi assumiu o seu pecado. Gente, nós não podemos terceirizar para os nossos filhos, para os nossos netos, para o nosso cônjuge, o nosso pecado. Nós precisamos, cada um tem que assumir o seu pecado. E Davi, ele falou, não, eu pequei contra o Senhor. E Davi falou, olha, o Natan falou, Davi, Deus já perdoou o seu pecado. Então eu quero liberar essa palavra sobre você. Se você se arrependeu do seu pecado, se você confessou e falou, não, Deus, eu pequei mesmo, Deus já te perdoou. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, Davi, ele foi perdoado por Deus. Só que o profeta Natan, ele continua falando algo para Davi. Davi, você reconheceu, Deus já perdoou o seu pecado, só que esse comportamento seu, as pessoas sabem que você é um servo de Deus. As pessoas sabem que você é rei de Israel porque Deus te escolheu. Deus te tirou de um lugar que ninguém te via. Você não era nada. Quem te deu valor foi Deus. Gente, quem nos dá valor é Deus. Sabe, a gente tem que ver que Deus nos viu aonde ninguém nos viu. Deus nos encheu, nos deu, cobriu a nossa nudez, perdoou os nossos pecados. Foi Deus que fez. Então ele fala, olha, você permitiu que o nome de Deus fosse blasfemado por causa do seu pecado. O nome de Deus, ele está sendo blasfemado. No versículo 14, eu quero até ler esse versículo na versão NVI. É 2 Samuel 12, versículo 14, porque é um versículo muito sério. Sabe, a gente com os nossos pecados, a gente escandaliza. Você fez isso, assim diz o Senhor, de sua própria família. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Então, Natan quis dizer para ele que por causa da conduta dele, o nome de Deus, ele envergonhou. Então, Davi, ele alerta Davi, ele fala, Davi, você fez escondido?
só que vai acontecer com vocês às claras. Então essa palavra é uma palavra que me fere, é uma palavra primeiro para mim, que sou apenas um canal, mas a gente repensar a nossa vida. Repensar a nossa vida é a nossa conduta. Nós precisamos ter responsabilidade. Nós precisamos ter uma conduta, uma postura, porque a nossa conduta, a nossa postura, ela respinga na nossa descendência. Nós levamos um nome, que é o nome do Senhor. E nós precisamos buscar em Deus essa coragem, essa ousadia, esse temor ao Senhor. Eu não sei aonde essa palavra te encontrou nessa manhã. Davi, ele se acomodou ali naquele cargo de rei e ele se acomodou, primeiro porque ele era guerreiro. Deus fez ele um homem guerreiro, ele estava parado, ele estava ocioso. Deus não quer a gente ocioso, não. Deus não quer a gente parado, ocioso, entendeu? Abrindo brecha. Nós não podemos fazer isso, nós precisamos movimentar. Nós precisamos desenvolver e voltar a desenvolver aquilo que Deus confiou na nossa mão. O Novo Testamento fala sobre a parábola dos talentos, né? Fala sobre um homem que ele distribuiu talentos. Jesus conta essa parábola. E esse homem, ele deu talentos de acordo com a capacidade de cada um. E um deles escondeu o talento, enterrou o talento, não desenvolveu o talento. O tempo passou e aquele homem, ele voltou para pedir conta. E aquele que ficou com o talento, ele falou, olha, eu sei que o senhor é severo, eu sei que o senhor colhe onde o senhor não planta, então eu escondi, eu enterrei para não perder o talento. E aí aquele homem fala, você foi um servo negligente. E pegou o talento dele e entregou para um outro, que estava sendo laborioso. Então, isso é um alerta para nós. Nós precisamos cuidar e desenvolver aquilo que Deus nos deu. Para nossa glória? Não, para a glória de Deus. Para cada um de nós, Deus deu uma incumbência. E nós precisamos desenvolver. E nós não podemos ficar mais parados na criancice, na maturidade, na hipersensibilidade de palavras críticas, de palavras que querem nos parar. A gente precisa ter convicção daquilo que Deus nos confiou e a gente executar da melhor forma possível. E se no meio do caminho a gente pecar, a gente reconhecer. Falar, não, eu pequei, e Deus nos perdoa. Deus nos perdoa e nós precisamos lembrar que nós somos pecadores, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que nós todos falhamos. Então muitas vezes a gente é tão ávido para apontar o pecado, a fraqueza do outro, banir pessoas, mas com a gente, com os nossos, nós somos tão assim condescendentes. Então eu quero deixar essa palavra. A história do rei Davi é uma história que eu quero... É uma história muito linda, sabe? É uma história de superação, de sofrimento, de amadurecimento. É uma história, assim, maravilhosa. E Jesus veio da linhagem do rei Davi. Então vou ter outros momentos, se Deus me permitir, que eu quero conversar sobre essa trajetória de Davi. Mas o profeta Natan, ele foi íntegro. E nós, na nossa vida, a gente precisa de um profeta Natan na nossa vida. Que não passa a mão na nossa cabeça. Mas que tem comunhão com Deus, que tenha integridade e que nos exorte em amor. Que venha ao nosso encontro em nome de Deus para que Deus venha nos resgatar. Porque Deus não quer nos perder. Deus não abre mão de nós. Deus não desiste de nós. Deus, ele quer nos abraçar. Deus, ele quer nos agregar. Deus nos quer de volta. Sabe? Deus, ele, pelo seu sangue, ele nos lava e nós não somos definidos pelo nosso passado, pela nossa fraqueza, pelas nossas... Não. Sabe? Nós somos justificados pela fé em Jesus.
Nós somos limpos pelo sangue de Jesus. Nós somos integrados à família de Deus através do sacrifício, da morte de Jesus, mas da ressurreição de Jesus, porque Jesus está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia, para nos dar vida. E esse Jesus, ele veio da linhagem do rei Davi também. Então o rei Davi, ele é um exemplo. Ele é um exemplo de homem que, por mais que ele chegou no lugar mais alto, ele era amado por Deus, ele era validado por Deus, porque tinha um coração contrito, ele tinha um coração que não interessava. Se ele tinha pecado, não interessava o que as pessoas pensavam, mas teve um momento na vida dele, que foi esse momento que ele se perdeu. Ele se perdeu nesses pecados, ele se escondeu atrás de máscara. E todo mundo estava achando que estava tudo bem, mas ele estava vivendo uma vida de hipocrisia, uma vida de falsidade, porque ele não estava bem com Deus, porque não pode ficar bem com Deus uma pessoa que mata os outros. E a gente não mata os outros só com armas, a gente mata pessoas com palavras, a gente mata pessoas com críticas, a gente destrói pessoas com julgamentos. Então, ele não poderia estar bem. Ele pegou o que não era dele. Gente, nós precisamos ter postura. Tem um versículo de Provérbios 3 que fala muito, Salomão, ele fala sobre que a gente tem que atar no nosso pescoço um colar de lealdade e integridade. Nós não podemos ser desleais. O povo de Deus não pode ser desleal. Nós não podemos cobiçar e pegar o que é do outro, o ministério do outro, a mulher do outro, o que é do outro. E isso foi algo que Deus deixa bem claro para Davi através do profeta Natan. Quando Deus comunica com Davi o que estava na vontade de Deus, no querer de Deus para Davi, Deus fala: Davi, eu te dei isso, te dei isso, te dei isso. Se você quisesse, era só você me pedir que eu te dava. O que Deus quis dizer? Não precisava de você deitar com a mulher do Urias. Não precisava de você cobiçar. Então, nós precisamos, nesse tempo, buscar esse lugar de Deus tratar nosso coração. Deixar de preocupar com a vida do outro e falar: Deus, eu quero que o Senhor trate meu coração. E Deus quer nos converter todo dia e nos dar um coração novo, um coração quebrantado, maleável, trabalhável. Davi tinha perdido a sensibilidade, mas Deus, pela sua misericórdia, coloca um Natan na vida dele e através daquela palavra, Davi, ele é liberto da sua insensibilidade, ele é curado da sua insensibilidade. E ele retorna novamente à sensibilidade. Aquele homem de antes, aquele menino jovem que era sensível ali cuidando das ovelhas, aquele homem que preservava, que lutava em prol dos pequenos, dos pobres, dos fracos, dos indefesos. Deus chamou Davi, foi para isso. Deus chamou Davi para ele ser esse pastorzão. Deus não chamou Davi para usurpar o que era do outro. Então, eu não sei onde essa palavra te alcança. Eu sei onde ela me alcança. E eu desejo que o Espírito Santo continue falando com você. Que o Espírito Santo continue falando comigo. Que você tenha uma semana abençoada. E medite nesse texto. A história do rei Davi tem muito para nos ensinar. Sabe por quê? Porque é uma história de um homem que andou com Deus. De um homem que amava a Deus. De um homem que temia a Deus. De um homem que Deus era o principal na vida dele. E Deus não abre mão de nós. Essa meditação nesse dia, a gente vê as marcas de um Deus Pai amoroso que vem ao nosso encontro, que não nos deixa caído, que Ele vem ao nosso encontro através da sua palavra e nos resgata, nos limpa, nos perdoa, nos purifica, nos põe de pé, novamente efetivos, novamente funcionais para a sua honra e para a sua glória. Eu quero te dizer, abandona palavras de homens
que te desanimam, que te entristecem, que te adoecem. E tome posse da palavra de Deus, que é viva, que é pura, que é santa, que é eficaz. E que Deus te abençoe. E me abençoe também, no nome de Jesus.